Boa tarde, né, a todas e a todos. Estou vendo que tem vários colegas aí das instituições de ensino, tem também os médicos residentes, né, que estão nessa iniciativa, e a gente está também com os colegas da Bahia que já vem, que desenvolveram, que já vem utilizando o Monitora Covid. Então, eu preparei uma apresentação na ideia de que o perfil de pessoas que vão ser atendidas, ele é muito semelhante ao que a gente vem avaliando na atenção básica, né? E a gente vem tendo uma experiência também com telemedicina já nesse contexto de enfrentamento à Covid, e com base nisso vou trazer algumas informações, né? Tanto do ponto de vista epidemiológico, mas acho que são dados mais conhecidos já, acho que todos têm acompanhado essas informações, para depois falar da questão da síndrome gripal, que é a grande questão que a gente vai estar lidando ao longo das avaliações do Monitora Covid, e também a questão de condutas que a gente tem identificado, o que é possível no momento em que a gente está fazendo o teleatendimento, a avaliação das pessoas que estão acessando o aplicativo, que condutas são viáveis, né, nesse contexto do teleatendimento. Então, vou fazer a apresentação dividida nessas três partes, e estou entendendo que dentro do planejamento do uso do aplicativo foi colocada a questão de, um primeiro momento, dos médicos residentes, né, estarem interagindo com as pessoas, né, estarem fazendo os teleatendimentos, mas que é importante também a presença das instituições de ensino para avaliar a participação dos estudantes nessa iniciativa, e é importante também essa presença dos colegas da Bahia para eles contarem como já está sendo a experiência, e até a gente poder trocar informações também sobre o atendimento aqui e na Bahia também. Eu vou colocar uma apresentação, deixa eu abrir lá a apresentação aqui. Então, apresentação APS, aqui nesse primeiro slide, ok. Deixa eu ver se já está compartilhando a tela, está compartilhando a tela num formato ainda pré-apresentação, e agora já está no formato de reproduzir. Estamos vendo. Estamos vendo sim, Felipe. Tá. Ok. Então, pessoal, assim, os slides iniciais são mais conceituais e mais de contexto epidemiológico. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque entendo que são informações que já estão mais consolidadas, né? Mas acho que é interessante. A gente usou essa apresentação também muito na capacitação da atenção básica de alguns municípios aqui da região metropolitana de João Pessoa, e foi importante para a gente ir entrando no assunto, né? Como todos sabem, o novo coronavírus ele foi identificado em virtude de um surto de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e para a gente poder uniformizar as nomenclaturas, né, a denominação do vírus foi de SARS-CoV-2, e a doença causada por ele de Covid-19. Então, para diferenciar um pouco quando a gente está falando dos termos, só uniformizar essa questão ao longo da apresentação de hoje. Em termos de contexto epidemiológico, é uma história que muitos vêm, né, que boa parte vem acompanhando também. Então, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde foi informada dos 44 casos de pneumonia de origem desconhecida, e desde então o número de casos só cresce. A Organização Mundial da Saúde declarou em 30 de janeiro a situação de emergência internacional em saúde pública, que é o momento em que se demanda que os países elaborem os seus planos de contingência quanto ao enfrentamento da Covid, e com a disseminação para mais de 100 países e quase 120 mil casos confirmados, foi em 11 de março que a Organização Mundial da Saúde declarou se tratar de uma pandemia. Então, agora já parece que faz bastante tempo, né, mas coincidiu, foi uma semana antes da semana em que começaram as medidas de isolamento social
aqui no estado da Paraíba, nos diversos municípios, em que foi declarado a questão da pandemia, né, portanto, desse alcance mundial do coronavírus. São dados que estão sendo atualizados diariamente. Eu tenho acompanhado esse dashboard da Johns Hopkins, e aí, quando a gente olha os dados de ontem, já são mais de 3 milhões e 700 mil casos no mundo, e talvez o que me chama a atenção desse site que eu venho acompanhando diariamente é que agora o Brasil começou a figurar entre os países com mais casos, né? O país que tem mais casos confirmados são os Estados Unidos, né, com mais de 1 milhão e 200 mil casos, mas o Brasil já aparece em nono em número de casos mundialmente, e em termos de número de óbitos já foram 263.146 óbitos no mundo. Então, isso é para dar essa dimensão, né, desde dezembro que a gente vem acompanhando, como a gente chega nesse momento. O dado que está sendo utilizado do ponto de vista da letalidade, esse aqui é uma informação do protocolo clínico que está disponível pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. É a primeira meta-análise que trouxe a questão da letalidade. Então, nessa meta-análise baseada no comportamento da doença na China, se encontrou uma letalidade de 7%. Agora, a gente sabe que essa taxa tem uma influência da questão da disponibilidade de testes. Por exemplo, agora em João Pessoa está em 4,8%, na Paraíba está em 6,7%, se eu não me engano, tem no próximo slide, mas tem uma relação com essa questão da testagem da população. Então, a gente está em índices menores, né, do que esse estudo da China. Mas o que eu acho mais interessante desse estudo é que ele conseguiu estratificar por faixa etária. Então, ele conseguiu fazer a análise de que até essa faixa etária de 40 a 49 anos, a taxa de letalidade vai de 0,2%, 0,4%, mas a partir de 50 anos, que tem um crescimento mais significativo, passa a ter uma letalidade de 1,3% nas pessoas entre 50 e 59 anos, 3,6% nas pessoas entre 60 e 69 anos, 8% nas pessoas entre 70 e 79 e 14,8% em pacientes acima ou igual a 80 anos. Então, acho que essa é uma contribuição importante dessa meta-análise, e à medida que vão saindo novos estudos do comportamento epidemiológico, a gente vai dialogando. Mas um estudo que achei interessante também, que foi num cenário, digamos assim, mais controlado, né, um cenário mais fechado, que foi esse cruzeiro, aonde eles estudaram, né, fizeram a testagem de todas as pessoas no cruzeiro, e era um ambiente mais ou menos fechado nesse sentido, para a gente poder estudar o comportamento do coronavírus. E o que eles puderam detectar é que de 3.710 passageiros, 712 se infectaram e 13 foram a óbito. Então, nesse ambiente um pouco diferente da realidade, né, mas ele se chegou a um índice de 1,8% de letalidade. Então, a gente vai seguir acompanhando essas informações para entender ainda mais do comportamento do coronavírus, né? Mas outro estudo também chinês, ele destacou algumas situações, algumas características, quando se comparou o grupo que foi a óbito e o grupo que teve a cura, né, do coronavírus. E chamou atenção nesse estudo também, publicado aí no final de fevereiro, também de pesquisadores chineses, duas condições de comorbidade enquanto diferentes de forma bastante significativa entre os dois grupos. Então, o grupo que foi a óbito efetivamente tinha mais hipertensos e mais pacientes com doença coronariana. E, do ponto de vista de sintomatologia, houve uma comparação também do ponto de vista de taquipneia e de taquicardia, né, de aumento de pulsação e aumento de frequência respiratória, entre características importantes que diferenciavam os dois grupos. Então, são dados que a gente vai coletando, que vão ajudando nas atualizações dos protocolos que estão sendo disponibilizados e nos ajudam, do ponto de vista clínico, a estar mais atento, né, a considerar isso no raciocínio clínico, no atendimento de pessoas com suspeita ou com confirmação de coronavírus. Brasil, todo mundo tem acompanhado, né? Esse é o dado de ontem. O primeiro caso diagnosticado foi em 25 de
fevereiro, e ontem a gente chegou no Brasil a 125.218 casos. Com essa distribuição nos estados, e a gente tem acompanhado nos noticiários que efetivamente esses estados que estão com uma coloração mais forte, né, estão em situações bem preocupantes, como que é o Amazonas, o Pará, Maranhão, Ceará e Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, mas a Paraíba já aparece, né, numa cor um pouquinho mais clara, mas também numa situação importante da gente estar acompanhando. E o dado de óbitos, então, o dado de casos mais de 125 mil, o dado de óbitos de 8.536 no país como um todo, esse também o dado de ontem, né? Claro que isso tem questão da data da confirmação, do trânsito de informações, mas também chamou a atenção a quantidade de óbitos nos últimos 2 dias no país, né? Que foram de 600 e um pouco mais de 600, tem essa relação com a data da informação, mas de toda maneira é um dado muito preocupante no momento com a taxa de letalidade de 6,8%, se considerar o país como um todo. Do ponto de vista da Paraíba, e aí está bem interessante que esse site está disponível publicamente, né, uma fonte de informação importante, tanto para o profissional de saúde, para pesquisadores, quanto para a população em geral. Se chegou ontem aos 1.657 casos, 101 óbitos, com uma taxa de letalidade de 6,1%, né, abaixo da taxa nacional, mas com esse crescente de casos, e semelhante ao que a gente tem visto em outras localidades, né, que os primeiros 40, 45 dias ainda tem uma progressão lenta do número de casos, mas a partir daí essa curva começa a ficar cada vez mais ascendente, né? Então a gente entende que ainda está num momento de ascensão, né, que os casos ainda vão crescer mais ainda no estado da Paraíba, né, com um enfoque na região metropolitana, que é onde está se concentrando aí boa parte desses casos, né, se somar João Pessoa com Santa Rita, você já ultrapassa 1.000 casos somando essas 2 cidades. Então há uma concentração no momento na região metropolitana, o que não deve diminuir a necessidade da gente acompanhar todas as regiões do estado da Paraíba. Bom, e do ponto de vista de enfrentamento da epidemia, e aí enquanto mais a questão das medidas não farmacológicas, né, esse debate que tem sobre a importância do isolamento social, e aí, como isso também tem sido muito debatido, eu acho que do ponto de vista da comunidade científica já é bem mais consensual a questão da importância do isolamento social, só quis reforçar na apresentação o dado da questão da importância do isolamento social, né? Então, efetivamente, essa questão que vem sendo apontada por diversos especialistas em diversos países do mundo, né, que um fator decisivo para aumentar a letalidade é a sobrecarga do sistema de saúde, que não consegue atender todos os casos graves diante de um grande número de pessoas que adoecem simultaneamente, efetivamente é uma preocupação. A gente tem visto sistemas públicos de saúde que sempre foram referência internacional pelo acesso, pela capacidade de resposta, em um curto espaço de tempo colapsarem em virtude do coronavírus, e a gente já tem acompanhado situações assim em outros estados do Brasil, né? Então, efetivamente, como as pessoas não conseguem ter uma resposta imunitária, muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo, dessas pessoas, 14% tendo casos moderados e 4 a 5% tendo casos graves, efetivamente vão precisar de UTI. E aí o que a gente tem visto é sistemas de saúde ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, que não estão dando conta dessa necessidade, às vezes triplicam, quadriplicam o seu número de UTIs. Madrid tem sido um modelo bem interessante para estudar isso, e mesmo assim segue tendo pacientes na fila de UTI, segue tendo uma sobrecarga e um certo grau de colapso do sistema de saúde. Então, por isso que retardar a velocidade do crescimento da epidemia é fundamental mesmo, e procede, né, essa questão de que sem medidas de controle se tem muito rapidamente essa incidência maior de casos, e isso leva a uma sobrecarga do sistema de saúde, e com o isolamento social, né, alguns autores têm chamado de distanciamento,
ou mesmo com o lockdown, né, que aí seria o isolamento social mais rígido, se consegue chegar a essa medida de controle em que o sistema de saúde consiga dar conta de muitos casos ao mesmo tempo. Em João Pessoa, por exemplo, no sábado se atingiu 92% de ocupação das UTIs. Na segunda-feira, com a abertura de mais leitos, o Metropolitano, o Hospital Universitário, a Vanderlei, se melhorou esse índice, né, se baixou de 92%, mas hoje já está em torno de 80% novamente. Então, é essa situação que você vai abrindo mais leitos, mas eles vão ocupando, e que, se não houver as medidas de isolamento social, fatalmente isso acaba levando a um colapso do sistema de saúde. E aí, essas foram as partes mais gerais, para chegar nesse momento da apresentação, que me parece que tem mais relação mesmo com a questão da nossa atuação, do papel da atenção primária à saúde, de o que pode ser feito com relação a essa primeira linha de frente do sistema de saúde, né, e as ações de telesaúde têm vindo nesse contexto, né, de atender a população em geral. Qual que é o papel da atenção primária, né? Primeiro é relembrar os princípios da atenção primária, e que tem demonstrado que países que seguiam por esses princípios, eles têm melhores resultados em saúde, eles têm menos iniquidade em saúde, eles conseguem atingir índices de equidade maiores. Então, é a questão de garantir o acesso, e, portanto, seja o acesso via aplicativo, seja o acesso via telefone, seja o acesso no serviço de saúde, exatamente para poder tanto identificar as pessoas que exatamente têm os sintomas leves e, portanto, devem permanecer em casa, quanto também para identificar de maneira oportuna aquelas pessoas que têm sintomas moderados, que têm sintomas graves, e que precisam ser bem orientados no sentido de procurarem no momento adequado o serviço de saúde. Então, esse é um papel da atenção primária como um todo, né, e por isso que é interessante esse olhar nas iniciativas que estão sendo disponibilizadas para a população em geral. O papel da longitudinalidade, né, então, de acompanhar as pessoas ao longo do tempo, desde as primeiras versões do protocolo clínico de manejo, com enfoque na atenção primária, se coloca a necessidade de estar monitorando as pessoas pelo menos cada 48 horas, e também em algumas situações, está avaliando as pessoas a cada 24 horas. Então, essa capacidade de longitudinalidade, de gestão da clínica, que tem um enfoque para o seu desenvolvimento na atenção primária, é a questão da coordenação, ou seja, de conseguir identificar qual que é o melhor serviço para procurar, e essa iniciativa dos planos de contingência do Estado e dos municípios tem sido importante, inclusive identificar qual que é o serviço que é referência para a Covid, qual que é o serviço que segue sendo referência para outras situações que não Covid. Então, é importante a gente sempre estar com essa informação disponível para orientar as pessoas que são atendidas e, portanto, realizar a coordenação do cuidado, e a própria integralidade, né? A experiência que a gente tem tido com telesaúde aqui em João Pessoa tem mostrado muito que as pessoas também têm ligado para conversar sobre outros problemas de saúde, aquela pessoa com um problema crônico, mas que não está querendo sair de casa por causa dessa situação, e que precisa ser avaliada se vai ter uma resposta nesse momento, ou se vai procurar o serviço de saúde. Então, é uma atenção integral também que está sendo feita, já que a atenção primária à saúde é a porta de entrada preferencial do SUS. Essa rede estruturada de atenção primária, ela é fundamental para garantir acesso às pessoas. Bom, e aí é nesse sentido que o Ministério da Saúde ele coloca a importância da avaliação inicial na atenção primária à saúde, e coloca que essa avaliação inicial deve ser feita do ponto de vista da abordagem sindrômica. Ao mesmo tempo que faz a abordagem sindrômica, também faz a devida classificação de risco, né? Então, do mesmo modo como a gente já tem experiência nas infecções sexualmente transmissíveis, de realizar uma abordagem sindrômica para, já do ponto de vista clínico, num primeiro atendimento, conseguir identificar quem são as pessoas que têm que ser
seguidas, né, que tem que ser avaliadas, é proposta também a abordagem sindrômica no enfrentamento ao coronavírus, com a classificação de risco, de modo a partir do diagnóstico de síndrome gripal, mesmo a gente sabendo que tem outras etiologias, né, no início dos casos, à medida que as amostras eram avaliadas do ponto de vista do que estava causando a síndrome gripal, a gente estava vendo casos também, né, de H1N1, influenza A, influenza B, e à medida que vai evoluindo a epidemia, vai aumentando os casos por SARS-CoV-2, né? Então, a abordagem sindrômica, ela trabalha independente da etiologia, entendendo que a gente tem que ganhar o tempo necessário para fazer a avaliação inicial, independente ainda da etiologia. Claro que à medida que a gente vai tendo essa informação, isso vai aumentando a especificidade do que a gente está desenvolvendo, e também avaliar o risco de desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, e esse tem sido cada vez mais o perfil, a preocupação, à medida que os casos vão aumentando, à medida que a gente vai vendo casos em mais localidades, a gente conseguir identificar oportunamente a síndrome respiratória aguda grave. E, portanto, a síndrome gripal, né, ela se caracteriza por que sintomas, né? Tem uma importância da febre, a febre súbita e mesmo a febre referida, inclusive na ideia da gente aumentar a sensibilidade, né, e conseguir ser mais abrangente na avaliação dos casos. Tem sido colocada a febre como um sintoma bem importante, né, por isso que ele está colocado aí em destaque entre esses círculos, por mais que a gente tenha acompanhado, né, quando nas meta-análises da China, o percentual de febre, ele alcançava quase 100% das pessoas com coronavírus. À medida que a gente foi recebendo informações epidemiológicas de outros países, a gente viu que diminui um pouco esse percentual, mas sempre aí em torno de 85%, 90% das pessoas com confirmação da Covid apresentando febre. Então, esse é um sintoma que ele é importante de ser avaliado e ele deve ser valorizado dentro dessa perspectiva, né, desses estudos que têm demonstrado que febre tem acometido boa parte das pessoas, né, claro que com a preocupação com idosos, claro que com a preocupação também com imunossuprimidos, mas a febre tem se apresentado como sintoma importante. E a partir daí, a combinação com sintomas respiratórios também tem um destaque, né, seja a questão da dificuldade respiratória, a questão da dor de garganta e a questão da tosse, tanto que o critério para notificação, que a gente vai conversar também, ele segue nesse âmbito de febre e mais um sintoma, tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória. Ele valoriza a associação de febre com um desses três sintomas dos círculos mais à direita, mas a gente também tem observado vários casos, né, com sintomas gastrointestinais e vários casos com cefaleia, mialgia, artralgia, por mais que nos estudos de comportamento da doença que já estão publicados, eles apareçam, eles se manifestem em um percentual menor de pessoas. Mas então a gente vai estar conversando, né, com pessoas possivelmente com esses sintomas, né, e depois quando eu mostrar a questão da classificação de risco, a gente vai ver a valoração que esses sintomas têm, né? Então eles precisam estar muito presentes no raciocínio clínico, na avaliação que está sendo feito de pessoas com a suspeita, né, da COVID. E a síndrome respiratória aguda grave, que se caracteriza por indivíduo de qualquer idade que tenha a síndrome gripal e que, portanto, preenche os critérios anteriores de síndrome gripal e que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: a saturação de menos de 95% em ar ambiente, esse é o protocolo nacional, vocês vão ver que é um parâmetro semelhante ao que foi utilizado para o protocolo estadual de classificação de risco. Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade. Então, essa importância da gente também poder acompanhar essa questão. E aí, no momento que a gente está fazendo um teleatendimento,
vai haver uma limitação na possibilidade de avaliar essas duas questões, e é por isso que o protocolo do teleatendimento ele tem que ser mais sensível e mais abrangente do ponto de vista da classificação em cores, exatamente porque esses dois parâmetros eles tendem a ser mais facilmente avaliados, evidentemente, num atendimento presencial. Assim como a hipotensão, que é o quarto parâmetro ali, mas esse já tem uma disponibilidade maior, né, de aparelhos nos domicílios, a gente pode ter esse parâmetro de alguns pacientes. E o terceiro critério, né, a piora nas condições clínicas de doença de base, também é algo a se observar para fins de pensar na síndrome respiratória aguda grave. Então, à medida que vai evoluindo a epidemia aqui no estado e cidades vão tendo um número significativo de casos, essa identificação oportuna da síndrome respiratória aguda grave passa a ser definidora, né? Definidora se a pessoa vai procurar o serviço para ter uma avaliação mais apurada, e é isso que a gente precisa estar bem atento exatamente para poder realizar uma melhor orientação, uma melhor coordenação do cuidado com as pessoas atendidas. E em crianças, os sintomas, né, de dificuldade respiratória, que é o batimento de asas de nariz, a cianose, a tiragem intercostal, e mesmo os sintomas de desidratação e inapetência. Também tem que se estar atento para essas situações. Então, a gente tem a definição da síndrome gripal, a gente tem a definição da síndrome respiratória aguda grave, e aí a gente passa a poder discutir o que é viável, o que é possível do ponto de vista de telemedicina. A primeira sinalização da disponibilidade da telemedicina foi através de um ofício da consultoria jurídica do Conselho Federal de Medicina, foi o ofício 1756 de 2020, onde eu coloquei literalmente os termos utilizados pelo CFM, que foi reconhecida a telemedicina em caráter de excepcionalidade enquanto durar a batalha de combate ao contágio da Covid-19. Então, esse ofício é datado de, se não me engano, de dia 18 de março, 18 ou 19 de março, e nessa semana em que vários estados tomaram as medidas de isolamento social no Brasil, o Conselho Federal de Medicina também passou a se posicionar contra a telemedicina. Isso certamente ajudou na tramitação de projetos de lei, e aí com a Lei 13.989, de 15 de abril de 2020, que se tem essa viabilização mais efetiva do ponto de vista legal do uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, e certamente são as legislações que estão sendo observadas do ponto de vista do exercício médico, do ponto de vista da ética médica, também para viabilizar esses formatos de teleatendimento que estão acontecendo, né, por exemplo, do ponto de vista da residência de medicina de família e comunidade. A gente conversa com os supervisores de outras residências e a gente vê que são muitos os serviços, os programas que desenvolveram estratégias de telemedicina. Então, acho que foi uma resposta necessária a esse momento e que nos ajuda a avaliar também de que forma está sendo, de qual é o papel, né, onde se encaixa, por mais que a gente saiba muito bem, né, a importância, o valor do atendimento presencial, mas a necessidade da gente ter recursos também de telemedicina nesse momento. Então, o que a gente coloca enquanto papel do teleatendimento? Uma questão de orientar adequadamente os pacientes sobre dúvidas relacionadas à doença, uma questão de evitar que pacientes com síndrome gripal sem gravidade necessitem ir aos serviços para orientações adequadas do seu caso, reduzindo, assim, a transmissibilidade da Covid-19, e ao mesmo tempo, ou seja, então, ao mesmo tempo que você tem uma preocupação de orientar os pacientes, e principalmente aqueles com sintomas leves, sem gravidade, sem comorbidades, efetivamente permaneçam em casa, para que não seja necessário essas pessoas circularem, e no momento que estão circulando, isso está levando ao contágio de mais pessoas com o coronavírus.
mas também de que se consiga direcionar em tempo oportuno os pacientes mais graves para os serviços adequados. Então, ao mesmo tempo que é de manter algumas pessoas em casa, é de orientar aquela que precisa sair de casa, que ele saia logo, né? Não fique esperando agravar ainda mais a sua condição para que ele procure um serviço de saúde. Então, eu acho que essas são as duas grandes diretrizes para serem trabalhados em teleatendimento. E com isso a gente chega à classificação de risco, que foi elaborada a nível estadual, tiveram a participação dos municípios também, para conseguir avaliar a gravidade, né? Então, o Newsfast Covid, ele é pensado junto com a rede de urgência e de emergência, exatamente por isso que ele traz essa colocação de ambiente pré-hospitalar, né? Então, como avaliar as pessoas que tenham uma necessidade de internação, e ele trabalha com 5 critérios que foram distribuídos de modo a formar a palavra COVID. Então, a questão das comorbidades, e aí tem um checklist de comorbidades, se não tiver, não pontua, se tiver comorbidade, faz a pontuação de 1. O oxigênio periférico, e aí, portanto, a saturação, que nesse protocolo usa o parâmetro de 94%, igual ou maior que 94% para não pontuar, e igual ou menor a 93% para pontuar. A verificação de pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura, também como critérios para ter uma pontuação, seja se porque está taquicárdico, seja porque teve uma diminuição da pressão arterial sistólica, ou seja, porque está febril, com temperatura igual ou maior do que 39 graus. A idade, e aí usa como parâmetro 65 anos, para pontuar ou não, né? Então, igual ou maior que 65 anos, pontua. E a questão da desorientação, então, se não está, não pontua, e se está com alguma manifestação de desorientação, ele pontua. Vejam que essa classificação ela é feita para pessoas com síndrome gripal, que no protocolo do âmbito estadual ele está colocado enquanto 2 ou mais fatores abaixo, do ponto de vista de febre, de tosse seca, dispneia, mialgia, coriza nasal e fadiga nos últimos 7 dias. Então, essa questão da gente conseguir conciliar os materiais da atenção primária com os materiais que estão de avaliação dos diversos serviços, né? Mas eu acho que a gente pode trabalhar nesse momento mais com as semelhanças. E aí, o que a gente encontra? E aí, chegando ao Covid-19 e aos últimos slides, ao Monitora Covid-19 e aos últimos slides, exatamente para a gente poder discutir um pouco essa operacionalização, essa resposta, mas com a parte que me coube foi mais de discutir do ponto de vista mais conceitual, né, do ponto de vista mais da formação. O que a gente observa? O Newsfast Covid, né, que está nesse canto esquerdo, ele gera uma classificação em verde, amarelo, laranja e vermelho. E a partir daí você tem os critérios. Acho que esse é um material que a gente sempre tem que estar com ele presente, mas a pontuação de 0 ou 1 é uma pontuação baixa, e isso gera um nível de atenção verde, que no caso do Newsfast Covid está colocada a questão de procurar os serviços de saúde, e no caso que a gente está trabalhando entendendo que o serviço de saúde é o telemedicina, né, é o Monitora Covid, e portanto você vai estar sendo atendido nesse sentido e vai estar lidando com pessoas de classificação verde. O amarelo, que é o intermediário, já é o score 2, em que são pessoas sem sinais de alarme, e que com uma avaliação do serviço também é possível reforçar a necessidade de isolamento domiciliar. Vocês vão ver depois, vocês estão vendo já essas setinhas, o que a gente vai conversar depois é que o Monitora Covid-19 ele acaba jogando a cor sempre para uma cor mais grave, né, no sentido de ser mais sensível para não deixar
de captar pessoas que tenham alguma possibilidade de gravidade. O laranja, ele é, no Newsfast Covid, ele é um intermediário, só que com aumento da frequência respiratória ou queda da saturação, aí, evidentemente, esse paciente vai ter que procurar o serviço como a UPA, como o serviço da rede de urgência e de emergência, para uma avaliação mais específica, né, do seu quadro, para a gente poder somar elementos nessa avaliação, de modo que ele vai ter que ficar em observação na própria UPA, até ter essa análise de observação de 6 a 24 horas, e o vermelho é aquele com igual ou mais de 3 pontos na classificação do Newsfast Covid, e esse precisa, inclusive, do suporte também no deslocamento para um serviço de saúde, precisa de uma avaliação de enfermagem e médica urgente. E aí, qual que é a diferença entre o Newsfast Covid? Porque ele é um protocolo pensado para avaliação presencial e o Monitora Covid-19 é um sistema de teleatendimento. Então, ele necessitou ser mais sensível nesse sentido. E aí, como que ele faz a classificação das cores? O verde é uma pessoa sem síndrome gripal, portanto, está assintomático ou está com sintomas que não correspondem, né, à síndrome gripal. E esse é o único paciente que preenche as informações autorreferidas no aplicativo e que não fica destinado a um atendimento. O que acontece com esse paciente? Ele tem que, periodicamente, preencher as informações no aplicativo para ver se ele continua em verde, porque se ele mudar de cor, ele vai precisar passar por uma avaliação de teleatendimento. E a partir daí, o amarelo, que vai ser todas as pessoas no aplicativo que são amarelas, elas são avaliadas, são atendidas, é uma síndrome gripal sem comorbidade e que precisa de uma periodicidade de avaliação a cada 48 horas. E já o laranja é uma síndrome gripal com comorbidade, que vai precisar de avaliação a cada 24 horas. Então, esses são as duas situações em que o aplicativo vai informar que aguarde que um profissional de saúde vai entrar em contato com você para entender, para poder avaliar melhor os sintomas. Aí depois é bom que está aí o José e o Antônio Carlos, eles vão poder nos contar como, em geral, quando o profissional de saúde avalia, ele acaba diminuindo essa classificação de cores para algumas pessoas que tendem, no momento autorreferido, a mencionar uma gravidade maior dos seus sintomas. E o vermelho seria o equivalente já a pelo menos o que é laranja no protocolo estadual, que é a síndrome gripal com dispneia ou dor torácica, e aí o próprio aplicativo ele já orienta a procurar o serviço exatamente para ter o parâmetro também de saturação, exatamente para ter o parâmetro também de frequência respiratória, de frequência cardíaca, de temperatura. Então, boa parte das situações quem vai estar no atendimento do Monitora Covid vai estar lidando com essas pessoas amarelas e laranjas para avaliarem se efetivamente essa é a classificação de risco das pessoas, e isso é desenvolvido pelo algoritmo do aplicativo, e para avaliarem também se essa classificação vai mudar, ou seja, se vai diminuir para verde, por exemplo, ou se no momento que você está falando com a pessoa, ela já está visivelmente dispneica, você já vai orientar qual que é o serviço mais adequado que a pessoa deve procurar. O protocolo clínico do Ministério da Saúde para atenção primária trabalha com essa avaliação de comorbidades, enquanto condições para procurar o centro de referência, ou seja, a UPA, os serviços de atendimento de Covid. Então, ele destaca a questão da diabetes, e aí, claro que a gente pode avaliar também se tem sinais de descompensação, como que está a situação do manejo da diabetes, doenças cardíacas crônicas descompensadas, doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais crônicas em estágios avançados, né, então insuficiência renal, né, a partir da avaliação da taxa de filtração nos graus 3, 4 e 5, imunossuprimidos,
portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, gestantes de alto risco, mas o próprio protocolo, ele destaca várias vezes que a questão das gestantes e das puérperas está mais relacionada ao H1N1, mas no momento que você faz a avaliação de síndrome gripal sem ter, num primeiro momento, a questão de qual é a etiologia, você tem que valorizar também os outros quadros que levam a síndrome gripal, por isso essa preocupação com gestantes de alto risco, a doença hepática em estágio avançado e obesidade IMC acima ou igual a 40. Então, no protocolo do Ministério da Saúde, são essas as condições de comorbidades que estão colocadas, que no caso, por exemplo, do Monitora Covid, geram a classificação laranja, né? Pessoa com síndrome gripal, com sintomas e com uma comorbidade, né? E aí, se esses sintomas de síndrome gripal não tiver sinais de gravidade, a gente vai precisar avaliar quanto é essa necessidade de procurar o serviço de saúde, então fazer a classificação junto com a pessoa, no atendimento da pessoa, na anamnese do atendimento da pessoa. Outro ponto importante também é a questão da notificação. Esse é o sistema disponibilizado pelo Ministério da Saúde e que foi direcionado para a questão da Covid. Então, já se trabalhava historicamente com alguns sistemas de notificação, mas a avaliação do Ministério da Saúde foi de fazer um sistema de notificação com uma facilidade de preenchimento para a questão da Covid. Então, o site é o notifica.saude.gov.br e ele segue essa lógica de notificação, que é de febre e mais um sintoma respiratório para poder notificar, e depois ele tem vários campos, onde além de você preencher nome da mãe, data de nascimento, endereço, telefone, você também vai ter campo para colocar a questão da testagem, né, se foi realizado uma busca de diagnóstico etiológico e qual foi o resultado desse diagnóstico etiológico. Então, esse é um dos campos, uma das sequências de avaliação do instrumento de notificação que está disponível nesse site e que aí toda pessoa com síndrome gripal deve ter essa situação registrada no notifica.saude.gov.br. Bom, e aí esse já é mais da experiência do teleatendimento em João Pessoa, desde que começaram a ser realizados os testes rápidos, seja em alguns serviços ou em algumas situações no domicílio das pessoas, isso gerou uma procura muito importante, né, de todos os canais de atendimento, e uma das grandes questões é a testagem, né? Então as pessoas procuram aplicativo, procuram atendimento por teleatendimento exatamente porque tem desejo, sentem necessidade em realizar o teste. E o que a gente tem conversado muito com as pessoas, né? Que o teste padrão ouro é o PCR, né, em que você faz a detecção do RNA viral, e para isso você precisa coletar o swab de via respiratória da pessoa. O melhor período para a realização do teste é de 3 a 5 dias após o início dos sintomas, e em virtude da queda da viremia, a partir do 7º dia perde a acurácia. Então, esse é um teste que inicialmente boa parte das amostras estava indo para o Pará, depois aumentou, né, a capacidade do laboratório estadual e depois a UFPB passou a ofertar também, então aumentou a capacidade de realização desse exame, mas ele tem uma limitação do ponto de vista da necessidade de coleta de swab, de treinamento da equipe, enfim. Então, isso tem que ser avaliado conforme cada região de como está sendo a disponibilidade desse teste, mas evidentemente para uma confirmação etiológica nas pessoas nos primeiros dias de sintomas, ele é o teste mais interessante mesmo. O que está em maior disponibilidade, né, o que tem chegado no número maior é a questão do teste rápido, que é um teste sorológico para detecção de IgM e IgG.
Então, não é a detecção do RNA viral, né? É da resposta a esse coronavírus. Só que há uma variação conforme a oferta de laboratório, que, em geral, eles passam a ter uma sensibilidade de 85%, esses testes, que, em geral, é o número, pelo menos os testes que têm sido disponibilizados nacionalmente em larga escala, é o número máximo de sensibilidade que eles alcançam, 85%, e o que a bula desses testes orienta é que essa sensibilidade começa a partir do 7º dia de início de sintomas. Então, quando as pessoas têm procurado muito, elas ouvem notícias sobre o teste rápido e procuram um serviço ou teleatendimento na ideia de fazer o teste, para saber se naquele momento que ela está que iniciou com sintoma, o início do sintoma é por causa de Covid, e efetivamente esse teste só vai melhorar a sua sensibilidade a partir do 7º dia. Alguns locais têm utilizado como parâmetro um número ainda maior de dias também, né? Então, o que tem mandado dessa procura de um teste é uma expectativa de que ele tenha um papel no raciocínio clínico mais decisivo, mas ele acaba tendo um papel mais epidemiológico, né, de entender o comportamento da doença, do que muitas vezes ajudar a tomada de decisão com relação à conduta clínica daquela pessoa, a não ser que ela já esteja com mais de 10 dias do início dos sintomas, e mesmo assim, no raciocínio clínico, você vai precisar colocar dentro dessa condição, né? Você fazer o raciocínio clínico entendendo os potenciais e os limites do teste rápido. E em todos os atendimentos, o aplicativo ele já faz muito isso, mas sempre é interessante estar reforçando que lavar as mãos, o uso da etiqueta respiratória, o uso da máscara continuam sendo medidas muito, muito importantes, assim como as medidas de controle ambiental e as medidas de distanciamento social. Então, a experiência aqui também que a gente tem tido na residência, algumas pessoas ligando para falar que não aguentam mais ficar em casa, né, enfim, e aí a gente reforçar, assim, de o quanto esse isolamento social das últimas 6 semanas já certamente salvou muitas vidas e ajudou a não estar numa situação ainda mais preocupante de ocupação de leitos, enfim, aqui no estado da Paraíba, principalmente na região metropolitana, né, onde já tem o maior número de casos. Para o manejo clínico dos casos leves, a gente falou muito da questão dos casos moderados e graves. Os graves, o aplicativo já orienta a procurar o serviço, né, e os moderados a gente vai fazer uma avaliação da necessidade de procurar o serviço, mas a gente sabe que 81% dos casos vão ser leves. E esses vai ser importante, essa figura também é do protocolo do Ministério da Saúde, em que haja a prescrição de fármacos para o controle dos sintomas, e a gente vem discutindo uma orientação também com relação ao uso do oseltamivir, né, Tamiflu. E as medidas clínicas de acompanhamento, a cada 24 horas ou a cada 48 horas, e aonde for o caso, a ideia de também realizar o atendimento presencial, né, a depender da questão das comorbidades. Mas então, dos casos leves, né, do ponto de vista da telemedicina, conversar também se a pessoa tem em casa o paracetamol, se tem em casa a dipirona, e aí o protocolo fala enquanto primeira e segunda opção, exatamente para que a pessoa possa se manter em casa, não precise procurar, né, possa ligar para uma farmácia para pedir o medicamento, possa efetivamente se manter em casa. E aí, o período de afastamento é para todos os pacientes com síndrome gripal, esse atestado de 14 dias de afastamento, e o mesmo serve para os contatos domiciliares também, né? Então, já há legislação que, pela questão da Covid, viabiliza ampliar a questão do isolamento, né, e de atestar a necessidade desse isolamento para contatos domiciliares também. Num primeiro momento de apresentação era isso, né, o Juan Guervas é um médico de família espanhol, e aí ele tem se mobilizado assim, né, como todos os profissionais de saúde nesse momento, né, mas para refletir essa importância da atenção primária nesse momento, ele coloca que
com um sistema público sanitário, com uma atenção primária de qualidade, parte de uma estratégia que compra, entre aspas, e produz, entre aspas, paz social. E como cidadãos, a gente pode colaborar na paz social através da justa redistribuição da riqueza. Como médicos, lá no caso a nomenclatura, né, gerais de família, aqui como médicos de família e comunidade, podemos colaborar com a entrega ao trabalho e com a qualidade diária e constante. Então, essas questões aí que são colocadas inicialmente, né, principalmente esses dados mais gerais epidemiológicos, mas a gente poder projetar, imaginar esses cenários de manejo clínico das situações, e aí que eu acho que era interessante a gente dialogar também nesse intuito de que nesse primeiro momento a gente já tenha os médicos residentes, né, em atendimento, e em avaliar em algum momento também a participação dos estudantes, entendendo que meu papel aqui é mais da questão das informações mesmo, né, dessa correlação da experiência que a gente tem tido também em telemedicina já, e questões mais organizacionais, né, do ponto de vista de como isso vai ser operacionalizado. Aí eu imagino que a gente vai precisar ainda mais de algum momento, né, mas acho que é interessante com isso a gente já vislumbrar o início das atividades do Monitora Covid.